Pensamento ao nosso Pai Celestial nesse instante, pedindo ao nosso Pai Celestial que nos abençoe nesta tarde, que nos dê a clareza mental para entendermos a proposta desta mensagem, deste capítulo, que encerra todo o compromisso do médium para consigo mesmo, para com a faculdade mediúnica, para com o próprio pensamento e para com a própria vida. Permita, Senhor Jesus, que possamos amadurecer e entender que essa mensagem é para nós, que queremos nos dedicar à mediunidade. Abençoe o nosso pequeno entendimento, dê-nos, Senhor, maturidade para renovar conceitos, paradigmas, ideias, comportamentos e expressões. Permaneça conosco hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente está, meus irmãos, no capítulo 13 do livro Nos Domínios da Mediunidade. E nós estamos 13 capítulos analisando apenas uma reunião mediúnica. Como é que rendeu esses capítulos, né? Nós estudamos diversas particularidades do trabalho, atendimento, postura de médiuns, aproximação de espíritos. E agora, nesse capítulo 13, intitulado Pensamento e Mediunidade, nós estamos estudando, né, uma mensagem de um emissário espiritual. E esse emissário espiritual, ele está falando para os médiuns. Mas não está falando para os médiuns daquela casa, daquela instituição. Ele está falando para todos os médiuns em geral, inclusive para nós. Se é da nossa vontade compreender a mediunidade e entender que todos somos médiuns na concepção do pensamento, na sintonia que fazemos com os espíritos, com as ondas mentais, com as energias que nos envolvem, a gente passa a ser personagem também desse capítulo, da intenção dessa mensagem. E é importante a gente ter isso conosco, porque de repente a gente fala assim, nossa, a mensagem é muito bonita, mas não é para mim. Não, a mensagem é para nós. Nós também somos médiuns. Nós temos essa responsabilidade co-criadora no universo. E é isso que ele começa a falar para nós, no sentido de prestarmos muita atenção no pensamento. O último parágrafo que nós paramos semana passada, ele dizia: colaborar na execução dos seus propósitos, o propósito da lei divina, sábios, é iluminar a mente e clarear a vida. Então, colaborar com a lei divina é iluminar a mente e clarear a vida. Se eu não estou nesse propósito, eu estou justamente no contrário. Opor-lhe entraves a pretexto de acalentar caprichos perniciosos. O que seriam isso? O nosso próprio interesse, e não o interesse da lei divina, é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Semana passada nós paramos nesse ponto. E é um raciocínio muito profundo. Ou nós estamos trabalhando para a luz, ou estamos trabalhando para as trevas. Não há um terceiro caminho. É isso que ele começa a separar e serve muito para aqueles que estão dedicados à renovação da própria vida. É indispensável, continua ele, ajuizar quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Quantas vezes vivemos situações desnecessárias,
O Evangelho tem uma leitura no capítulo 5 sobre isso, intitulada Tormentos Voluntários. Aqueles que não estavam planejados na nossa vida e que nós nos candidatamos a ele simplesmente por um hábito, por um capricho, por uma falta de vontade de coordenar os próprios impulsos. Aí nós vemos pessoas que adoecem cedo, pessoas que ficam limitadas, pessoas que ficam totalmente, né, sem condições de se auto-realizarem na vida, dependendo de outros para cuidados pessoais, por opção, e aí elas se deprimem com a vida. Ah, mas o destino foi cruel comigo, me deu essa doença, mas quanto em porcentagem eu contribuir para isso? É isso que ele começa a chamar a atenção para nós. Ninguém desce a esse mundo para ser um assassino. Ninguém desce para cometer um suicídio. São acidentes que são provenientes de escolhas. É isso que ele está falando para nós, né? Se a escolha que eu fiz trouxe para mim o nevoeiro da perturbação, com certeza foi uma escolha baseada nos interesses pessoais e não no coletivo. Nos domínios do espírito, continua ele falando, não existe neutralidade. Quando a gente estuda a escala espírita, é a pergunta de número 100 do Livro dos Espíritos, na terceira ordem, na sétima classe, está intitulada Espíritos Neutros. Nem bom para fazerem o bem, nem mal para fazerem o mal. Ficam na indiferença. São aquelas pessoas comuns, trabalham, têm a sua família, têm a sua vida social, não desejam o mal para ninguém, não operam no mal, mas vivem uma vida vazia de conquistas espirituais. Por isso estão na ordem dos espíritos inferiores. E estando nessa ordem dos espíritos inferiores, são representantes ainda das sombras. E a gente fala assim, mas meu Deus, então quando é que nós vamos ser representantes da luz? Aí a gente cai na questão 642 do Livro dos Espíritos, que pergunta, né, para assegurar a nossa felicidade futura e ser agradável a Deus, basta deixar de fazer o mal. Deixar de fazer o mal é a nulidade. Não, eu não faço mal. Eu vivo bem com a minha esposa, com meus filhos, com meu serviço. Eu não faço mal. Mas qual o bem que eu faço? Então os espíritos respondem: não adianta deixar de fazer o mal. É necessário fazer o bem, porque não há neutralidade. Olha como é que a doutrina se encaixa. Não há ninguém que, estando não fazendo o bem, esteja neutro. Automaticamente está fazendo mal. E nós seremos responsáveis pelo mal que surge do bem que deixou de ser feito. Aí sim entra uma reflexão profunda para nós espíritas, trabalhadores da área mediúnica, candidatos à renovação. Que tipo de ideias estamos refletindo? Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, já que o título desse capítulo é Pensamento e Mediunidade. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva, conforme a indébita determinação de nosso eu. Novamente, ele fala do quê? Do interesse pessoal. Toda vez que eu estou satisfazendo apenas o meu interesse, eu estou me isolando do sentimento de fraternidade. Não vale encarnar ou desencarnar simplesmente. Não é a encarnação, a cultura que se teve, a família que se teve, a religião que se teve, não é isso. Todos os dias as formas se fazem e desfazem. O que vale é a renovação interior com acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente
com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Então, não adianta a gente estar lá no mundo espiritual, como lá no livro Os Mensageiros, onde o médium se preparou 40 anos para uma encarnação, 40 anos estudando essa proposta, seria um trabalhador da área mediúnica, reencarnou numa família espírita, teve uma educação toda voltada, mas ele não combateu os interesses pessoais. Ele era um espírito frágil nos relacionamentos, e ele, com 35 anos, ele cometeu suicídio. Ele ficou 40 anos se preparando para uma encarnação de renúncia, de dedicação, era um médium que viria na parte da cura, mas não conseguiu resolver problemas pessoais, porque o interesse, o egoísmo, a satisfação foi tomando conta dele quando ele não conseguia mais suprir a falta de valores morais, fez com que ele tombasse no suicídio. Então, não é a encarnação. Às vezes, eu chego à noite na minha prece e falo, meu Deus, obrigado pela encarnação lúcida, porque nesse momento nós estamos lúcidos. Ninguém está mais iludido com o céu de contemplação e com o inferno de chamas. Nós sabemos do que nos aguarda, mas não é apenas a encarnação, é o acréscimo de visão, é o que eu estou fazendo dentro da encarnação. Eu expandi a minha consciência. Eu entendo a necessidade e o valor de cada momento. Eu vivo cada dia como se fosse o último. Eu abraço os meus filhos sem a certeza que amanhã eu estarei com eles. A gente não faz. A gente acaba esquecendo. Então, a nossa visão, ela se torna elástica no momento de estudo e reflexão, e ela volta ao ponto original nos momentos de ilusão e satisfação do ego. Aí nós vamos nesse estica, encolhe até o momento que nós vamos expandir e não retornar mais. Aí nós crescemos. Aí a encarnação foi válida. Adquirir cultura ajuda porque expande a consciência, assistir determinadas propostas de conteúdo, seja em filme, seja em música, seja no que for, expande a consciência, mas se eu não alterar os meus propósitos de vida, estamos caminhando na inércia, na indiferença, que é uma expressão do mal. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referta de ambições desvairadas ou denegrida, de aflições, não pode senão atrair forças semelhantes que a encadeiam a torvelinhos infernais. Então, vamos parar um pouquinho nesse ponto e pensar. Nós temos um médium na nossa casa, no nosso trabalho, e ele é um médium que está recebendo uma mensagem do mentor da casa, do mentor dos trabalhos. Mas será que a sua consciência, a consciência do médium, ela reflete alguma dessas questões que ele colocou? Propósitos malignos. Poxa, mas o médium é uma pessoa comum. O que nós encaixaremos com propósitos malignos? A vingança, a falta do dever do perdão. Ah, mas se é isso, então nós não vamos ter nenhum médium, né, em condição de receber. Não vamos. E não teremos mensagem dos espíritos superiores, porque a mente tem que ser um espelho que reflete. Se ela está manchada com as minhas atitudes, todo o reflexo que ela possa produzir vai ter um traço da minha personalidade. E é isso que as pessoas não querem. Certa vez eu trabalhava numa casa espírita e nós estávamos tendo problema com um frequentador que vivia um período muito difícil da sua existência. Conflitos conjugais, dificuldade de relacionamento, uma certa agressividade que ele se permitia.
E ele chegava no trabalho mediúnico e se propunha a produzir como se não tivesse vivenciando nada daquilo. Aí a gente foi questionando com o estudo, com a proposta, e ele disse que a vida pessoal dele não interferiria no trabalho mediúnico. Olha o desconhecimento. Como que não? Se a minha mente está presa a aflições, eu só posso ser instrumento de espíritos aflitos, porque eu já os atraio pelo pensamento. Se a minha mente não supera nenhum tipo de crise de comportamento, de traição, de atitude negativa, eu não vou intermediar espírito superior. Então, quando os espíritos superiores procuravam Chico Xavier, é porque a mente que não guardava rancores, ela espelhava o sentimento que eles tinham. Então, você pega uma obra, por exemplo, Paulo e Estevão, e quando você lê aquela obra, é como você entrasse na história. Você entra na emoção, porque a mente que a recebeu, que intermediou, está livre de qualquer interesse de ordem inferior. Então, não é qualquer médium que vai psicografar uma obra dessa, não é qualquer médium que vai trazer uma mensagem, como Dona Celina. Volta um pouquinho atrás, pega a biografia do médium, a luta pessoal, o marido com problema sério, os obsessores do marido que assediavam, a viuvez, o trabalho, a educação dos filhos, alguém que se superou. Não nasceu pronta, mas venceu. E aí ela se torna o melhor instrumento dessa casa espírita. E pode trazer para nós uma mensagem de um cunho muito profundo. Aí eu tiro isso aqui para mim. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será o que que a minha mente ainda reflete? Aí você lembra de uma coisa que te incomodou, você ainda não consegue se entregar, mas faz uma prece, vai se libertando. É como se a gente pegasse, né, e fosse limpando aquele espelho lentamente, que está muito sujo. Então ele vai começando a clarear, a refletir. Uma hora ele reflete uma sombra, uma penumbra, uma imagem ainda embaçada, até que ele possa refletir a luz. E aí sim nós estaremos prontos para a mediunidade de nível superior, para receber os espíritos superiores. Eles vêm à Terra com frequência. Pega lá o livro que conta a biografia de Eurípides Barçanufo. Quando ele vai naquela fazenda lá em Sacramento, tinha uma reunião mediúnica que era dentro de um paiol. Eram camponeses que trabalhavam mediunicamente, pessoas de uma simplicidade, e uma delas recebe o espírito do evangelista, né, João, atendendo a um pensamento de Eurípides. Imagina a pureza desse coração, desse instrumento. A outra recebe Vicente de Paula, um outro santo da angiolatria católica. Então, ali, naquele lugar rude, naquele lugar simples, havia uma pureza de sentimentos, de intenções tão grande que os espíritos superiores conseguem manifestar. E nas casas suntuosas, luxuosas, preparadas, eles não têm nem acesso, porque as barreiras magnéticas do egoísmo e do orgulho fazem um escudo aonde nem mesmo o pensamento deles consegue infiltrar. É isso que ele está colocando para nós. O médium chegou, quer trabalhar, então fala assim, olha, meu amigo, consciência livre de propósitos inferiores, de remorsos, de ambição, de aflições, senão você só vai atrair este tipo de energia. Você só vai intermediar aquilo que você já é. Quando você está no exercício do bem, os espíritos potencializam e intermediam
certas comunicações. O próprio Divaldo Franco conta que numa viagem sua à França, ele estava na igreja de Santa Teresinha, se não me engano, e recebe uma mensagem do Espírito que aquela instituição foi criada em homenagem. Mas ele conta que ele foi elevado a determinada altura e Joana de Ângeles, também médium, recebeu os pensamentos de Santa Teresinha e transmitiu a ele mediunicamente. Uma comunicação passando por dois médiuns. Como acontece também com Chico Xavier, onde ele recebe Santa Teresa d'Ávila. Apesar de toda a pureza, ainda precisava da intermediação de outras mentes. Então, os espíritos superiores, eles nos atendem, eles procuram casas espíritas, reuniões de trabalho, onde eles têm uma lacuna para incentivar. Mas os nossos pensamentos, a frequência do imediatismo, cria uma barreira magnética que impede que a vibração superior nos acolha. E aí continua a mensagem dizendo: a obsessão é sinistro conúbio da mente com desequilíbrio comum às trevas. A obsessão segue esse mesmo princípio. A pessoa chega na casa espírita, fulano, coitado, ele está obsidiado, vão atender, vão fazer passe, vão fazer trabalho. Não adianta. Isso tudo não muda a mente, foco, que irradia a energia e que atrai. O único trabalho que se possa fazer para o obsidiado é trazê-lo à reflexão, é expandir a consciência dele, é ele entender que ele atrai e ele também repudia. Com o pensamento, está lá no livro dos Espíritos. Basta você mudar a frequência do pensamento que o obsessor afasta. Ele não tem opção. Mas ele ia falar, mas coitado, está sofrendo com a obsessão. Vão atrair o espírito. Aí atrai. Aí o médium lá, né, recebe o espírito, a doutrinação, a prece. Aquela alma pode até se sensibilizar e se liberta do obsidiado. Mas a mente enferma, doente, continua pensando os mesmos valores, os mesmos princípios, atrai outros. E vai conviver assim uma existência inteira. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Quando a gente estuda Ernesto Bozano, e vamos estudar formas pensamento, isso aqui faz um sentido muito grande. Mais à frente, nós vamos estudar a plasmagem do pensamento. E olha o que ele está falando. Quando a gente pensa, nós criamos a existência para o objeto pensado. Então, eu penso, por exemplo, em algo que me satisfaz. No campo virtual do pensamento, esta realidade tem vida. Esta realidade está tendo movimento. E por ser uma construção que tem os mesmos princípios da nossa, porém numa dimensão diferente, tem carga eletromagnética. Esta construção interfere na construção universal. Isso aí é uma responsabilidade nossa, e ele não vai deixar de tocar nesse ponto. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. Então, se a gente quer saber que tipo de espírito comunicaria através de nós, faça um exame de consciência. Quem você é no momento mais íntimo da sua personalidade, naquilo que a gente chama de moral. Porque moral não é aquilo que nós somos perto dos outros. Moral é aquilo que nós somos quando estamos sozinhos, com os nossos próprios sentimentos e com os nossos próprios pensamentos. E quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos,
Aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Então, isso aí a gente leva para a reunião mediúnica. O médium fala assim, eu consigo psicografar, eu quero psicografar uma mensagem. O que você é no seu mundo íntimo? Eu sou uma pessoa depressiva. Qual o conteúdo da sua mensagem? Você acha que você sendo deprimido, que você sendo preocupado em demasia com seus próprios valores, com as pessoas que estão à sua volta, você vai expressar o que na psicografia? Tive a oportunidade de acompanhar uma médium e eu fui um crítico do seu trabalho, o que ela não entendeu muito e de certa forma, ficou muito magoada porque a suscetibilidade era grande. Ela só recebia comunicações psicográficas para a sua família. Era uma coisa certa. Toda reunião, essa mensagem é para minha mãe, essa mensagem é para minha tia, essa mensagem é para o meu filho, e nunca expandia para mais nada. Tudo bem que isso comece, no princípio, num exercício, mas havia passado já um determinado tempo e aquele trabalho circundava o interesse familiar. Não é um médium em condições de exprimir uma comunicação mediúnica. Ela está expressando a sua própria preocupação. Há uma interferência, há uma mistificação inconsciente. E nós temos que ter esse cuidado, que às vezes um médium recebe uma mensagem muito bonita voltada para a minha família, uma mensagem muito... Ou então só para os integrantes do trabalho. Olha a diferença dessa comunicação. Ela é para todos os trabalhadores, espíritas, de qualquer área, porque ela está falando do pensamento. E, com certeza, com foco no trabalho mediúnico. Se persistirmos, continua a mensagem, nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos, projetando sobre nós os elementos que se fazem portadores. Então, eu falo assim, eu sou médium, mas eu adoro sentar num botequim que tem lá perto de casa. É fim de semana, não tem importância, naquele dia não tem trabalho, e lá nós sentamos todo mundo junto, e aí a gente come alguma coisa junto, bebe alguma coisa, sem crítica. Nós estamos criticando o comportamento de ninguém. Mas naquele momento, sentado naquele ambiente, ele não vai deixar de ser médium. Ele não vai deixar de sintonizar com os espíritos que atendem os seus valores. Prova disso, nós temos a história de João Berbel, que é um médium que faz um trabalho muito interessante na cidade de Franca, em São Paulo. E João era um homem comum, é um lanterneiro de carros, uma pessoa simples, uma pessoa de uma simplicidade que contagia. E ele tinha a sua oficina, era espírita, frequentava as reuniões públicas e gostava da moral, aplicava na própria vida, mas ele tinha um hábito. Todo sábado, ele fechava a oficina por volta de 1 hora, 2 horas da tarde, e ele tinha com os amigos mais íntimos um futebol. Naquele futebol, eles faziam um churrasco e tomavam a cerveja. Entre amigos, um ambiente gostoso, e ele adorava esse momento com os amigos. Então, ele está lá no sábado trabalhando, naquela ansiedade de chegar aquele momento, fecha a oficina, vai tomar o banho, né? Para ir para aquele momento. E quando ele abre o banheiro, estava na sua frente o espírito de Mateus, né? Doutor Mateus Fraga, espírito. E ele diz a ele, João, a partir de agora, você não come mais carne vermelha e nem bebe mais bebida alcoólica. Eu preciso do seu organismo o mais puro possível para a intervenção de cirurgias espirituais que iniciaremos em breve. Bastou isso.
Ele abandonou tudo e se dedica a uma causa que é nobre. Tem mais de 100 livros que são editados através da psicofonia que ele fornece e que sustentam toda aquela obra. Dá café da manhã às pessoas que chegam, almoço, cirurgia. É pesquisado pela Universidade de São Paulo e de Franca os tratamentos, as curas, totalmente compatível com a ciência de um homem comum, mas que quando teve a proposta, não olhou para trás. E aí a gente pergunta para nós que não temos, talvez, né, hábitos assim, mas se eu tivesse uma proposta que eu tivesse que abrir mão de alguma coisa, será que a minha consciência já expandiu esse ponto? E mesmo que eu não tenha uma proposta de trabalho, eu tenho uma proposta de renovação, de mudança de paradigma. E aí, como é que está a minha posição? Imaginar, continua o espírito, é criar. E aí ele vai dar uma aula de filosofia dizendo: e toda a criação tem vida e movimento. Ainda que ligeiros, aquele pensamentozinho curto, fragmentado que a gente teve de alguém, né? Pensou negativamente, criou, deu vida, deu movimento e desestruturou atomicamente. Mas naquela fração de segundos que aquele pensamento me ocorreu, ele teve vida e ele interferiu no universo. E como a vida e o movimento se vinculam a princípios de permuta, a princípios de troca, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. E isso serve para o médium. Aí, às vezes, a gente chega lá, na reunião mediúnica, e quer receber uma mensagem dos espíritos superiores, tá, mas o que eu dou? Que tipo de renúncia eu estou proporcionando para que os espíritos encontrem no meu espelho mental uma limpidez que faculte a eles o trabalho? Então, ele está falando realmente num campo muito amplo, para que cada um passe a analisar a si mesmo. Quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não seja a da desarmonia e a do sofrimento. Nós tínhamos um médium certa vez num trabalho, era impressionante. Era a imagem da desarmonia, estava sempre doente, sempre passando dificuldades espirituais, sempre perseguida por todos, e chegava na reunião mediúnica, queria trabalhar, recebendo os espíritos superiores, orientando, é uma incoerência, não tem como. Aquele que está ali e que recebe os espíritos que podem orientar, é uma criatura que já está orientada. É a mesma coisa do médico, né? O médico vai fazer uma cirurgia, para chegar àquele ponto de ter aquela segurança, ele teve que se preparar, estudar, vivenciar, praticar. Ele tem que ter uma segurança a tal ponto que a cirurgia pode ter intercorrências, mas da parte técnica, ela tem que fluir com naturalidade. Ele não pode chegar na hora e falar assim, agora, o que eu faço mesmo? Não tem como. Ele tem que estar formado para aquele momento. O médium também. O médium que quer se dedicar à espiritualidade superior, ele tem que ter recursos de orientação em si próprio, para suas próprias dúvidas, para suas próprias dificuldades, ter o evangelho dentro de si. Porque senão os espíritos superiores não passam a mão na cabeça da gente, não. Como naqueles lugares que a gente vai, os espíritos, meu filho, você está com dificuldade porque tem olho grande na sua vida, é que alguém não gosta de você, isso aí é conversa, terra a terra. Espírito superior nunca vai fazer isso. Lembra do Divaldo, quando foi pedir orientação para Joana?
depois de mais de 50 anos de trabalho. Ele resolve pedir uma orientação, ela fala assim, mas você tem o evangelho. Se o evangelho não te bastar, eu vou ter que reescrever ele. Eu vou ter que achar alguma coisa ali diferente que te satisfaça ao interesse pessoal. E ele sentiu uma vergonha tão grande. Ela fala, meu filho, aquilo ali é uma mensagem universal em qualquer planeta que você esteja. A mensagem não é diferente do que está ali. Ela só está limitada à nossa consciência. Então, aquilo que está ali deve nos consolar. Se eu falar, não, eu vou lá porque eu vou pedir ao Espírito uma orientação para a minha vida, porque eu estou precisando de um consolo, é porque eu não compreendi ainda a obra. Aí você chega lá, o Espírito fala assim, não, perdoe, supere, não, eu vou fazer isso, mas o Evangelho também já fala sobre isso. É a transferência de responsabilidade da nossa infantilidade espiritual. Um viciado, olha a metáfora, entre os santos não lhe conheceria pureza, de vez que em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. E eu fico pensando, será que os trabalhos que eu trabalhei, que eu conheci, não seríamos viciados entre santos? Uma turba de espíritos sofredores preterindo intermediar almas superiores. Eu cansei de ouvir isso de vários frequentadores. Ah, mas o trabalho que a gente frequenta, só espíritos sofredores fazem presença, porque os médiuns também são espíritos sofredores. Não há um único que possa fazer a diferença. Porque se houvesse, com certeza, algum nível de espírito superior haveria de estar conosco. Aí nós vemos assim a nossa casa, né? Tem como mentora Joana de Ângeles. Ela trabalha lá em Salvador com o Divaldo. Nós temos uma casa em homenagem a ela e nunca tivemos uma mensagem, porque nós não temos um médium como o Divaldo, que vive naquele celibato mental, de renúncia, de doação, de atitude. Entre ela e ele há um elo de trabalho, de união que facilita a comunicação. Entre eu e ela, por exemplo, há um abismo de intenções e de vibrações. Quem vive a procurar pedras na estrada certamente não encontrará apenas calhaus subservientes. Quem se detenha indefinidamente na mediação de lama está ameaçado de afogamento no lodo. O viajante fascinado pelos sarçais à beira do caminho sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato oculto. Ele fala, não adianta viver de uma forma e aspirar à convivência com os espíritos superiores. E eu trago isso para mim, meditando sobre isso esses dias, trouxe para mim assim, toma cuidado com a desencarnação. Porque se a mediunidade já nos coloca em comunicação direta, o pensamento, que é a matriz, que é o alicerce da mediunidade, já nos coloca em convivência direta com os espíritos que conhecem o nosso íntimo, a desencarnação nos aloca ao lado deles. Aí a gente pega Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Se aprovesse a Deus me levar agora, eu estaria pronto. Eu temeria o olhar de alguém? Uma reflexão muito profunda. Eu falo, meu Deus, e se eu tivesse que partir, né? Se a minha passagem tiver sido remarcada para essa noite, eu vou dar trabalho aí aos companheiros espirituais, eu vou ficar agarrado aos familiares, aquilo que eu não resolvi, ou eu estou pronto, né? Falo assim, meu Deus, eu fiz o que estava ao meu, eu não consegui ser fiel plenamente, mas eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu tenho o salário da consciência tranquila. Então, são reflexões que ele começa a mexer para nós e que serve para toda uma vida. Vigiemos o pensamento, purificando-o no
trabalho incessante no bem. Quem muito reclama é quem menos produz. Quem tem tempo de falar da vida dos outros é porque tem tempo sobrando. Quem trabalha incessantemente pode estar com o corpo cansado, mas está com a consciência plena, iluminada, irradiando, porque ele está sempre em reflexões novas. Então é tão bom quando você está com aquela sequência de trabalho, né? Que sua mulher fala assim: ah, mas você não tem tempo nem para assistir uma televisão. Depende, né, da proposta que tiver lá. Realmente eu prefiro nem ter tempo, porque não é nada que vai engrandecer o espírito. O trabalho incessante no bem purifica o pensamento, para que nos arrojemos de nós, para que arrojemos de nós a grelheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. Quem quer se libertar da inferioridade, trabalhe no bem. Aliás, o nosso próximo capítulo, né, mostra algo sobre isso. O que que um trabalho, por mais simples que ele seja na espiritualidade, ele representa para o espírito ainda endividado. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Pelo pensamento, escravizamo-nos a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos por vezes a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. Se a gente parasse para pensar na nossa caminhada como espíritos, claro que obscurecidos pela reencarnação ainda em corpos inferiores, nós não temos uma noção exata de tudo que nós já trilhamos. Não temos. Mas nós temos uma ideia que já somos espíritos milenários, que nós tivemos um princípio, talvez até em outros planos, em outros mundos, e viemos tendo a oportunidade de reencarnar numa bênção, num planeta de uma beleza exuberante como a Terra. Mas nessa trilha toda, e o foco da evolução espiritual é destruir apenas três coisas, né? O orgulho, que é pai de quase todos os vícios, o egoísmo, que é você fazer tudo e querer que tudo esteja à sua volta, e lá dentro, escondido entre os dois, o interesse pessoal. Nós estamos há milhões, né, de anos nessa caminhada para destruir três fatores que se interpõem entre a realidade temporal que estamos vivendo e a plenitude espiritual que nos aguarda. E eu desperto de manhã com essa ideia. São três coisas só. Quando vê, eu já caí nas três. Nos primeiros momentos do dia. Aí você vai para o trabalho, aí reclama que um funcionário não faz as coisas do seu jeito e tal, se acha injustiçado. Olha o interesse pessoal, olha o orgulho de querer ser reconhecido. Então, é realmente um momento de reflexão. Anota na mão lá, né? Orgulho, egoísmo, interesse pessoal. O que eu preciso combater. Aí, em cada situação da vida que você se sentir não satisfeito, porque a satisfação pode ser apenas, né, a massagem do ego, olha essas três, em que eu estou caindo? Para que eu mude mentalmente. Vamos para a casa espírita, né? O que às vezes me desagrada? Porque está pisando na minha vaidade, e a vaidade é filho do orgulho. Ou porque está, de certa forma, magoando aquilo que eu gostaria que fosse daquele jeito, que a minha opinião prevalecesse. Aí é hora da gente refletir profundamente. A mediunidade torturada não é senão o enlace de almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste. E para abreviar o tormento que flagela de mil modos a consciência reencarnada ou desencarnada,
quando nas grades expiatórias é imprescindível atender à renovação mental, único meio de recuperação da harmonia. Nós vimos isso, por exemplo, nos exemplos passados, na mediunidade torturada, na fixação mental. Se não houver uma mudança, uma renovação da mente, que é a expressão dos sentimentos, não tem mágica, não tem desobsessão, não tem trabalho, não tem passe, água magnetizada que modifique a vida. Quantas vezes a pessoa procura, mas eu queria tomar um passe, porque a minha vida está tão difícil, eu queria que os espíritos abrissem os caminhos, muda a sua mente, muda os seus valores. Não são os espíritos que vão vir e transformar a nossa vida, somos nós que vamos transformar e alcançar novos colaboradores, porque a nossa mente renovada atrairá mentes renovadas. Aí a gente pode parar para pensar assim, mas então o trabalho mediúnico é um trabalho para os anjos. Não, que eles estão muito além dessa proposta. Essa proposta aqui é para nós. Claro que é a visão de um espírito superior que encontrou, através de um médium dedicado, a oportunidade de expressar toda uma lição para que a gente possa refletir todo dia. Eu devo ter lido essa mensagem essa semana pelo menos umas 10 vezes, para que ela possa ir calejando, para que eu possa entender os pormenores, porque um médium que recebe uma mensagem dessa, encerramento de uma reunião, faz a leitura e ninguém leva para casa essa reflexão, é um crime. Isso aqui é um tratado de renovação moral que está focada no trabalho mediúnico. Uma mensagem dessa deve estar na porta de cada trabalho mediúnico. Você quer trabalhar? Então você leva essa mensagem para casa, leia ela pelo menos umas 30 vezes e depois você volte e nós vamos conversar sobre ela. Depois disso, nós vamos pensar se realmente você quer trabalhar mediunicamente. Porque tudo aquilo que a gente vai passar para os médios, ele sintetizou. É uma pena que o Espírito, né, nem quis dar o nome, que a gente não orasse para ele, pedisse, né, proteção, né, desse mais trabalho para ele. Ele sintetizou toda uma cartilha para aqueles que querem produzir na mediunidade e na vida, porque mediunidade é vida. A toda hora estamos pensando, a toda hora estamos criando, dando movimento, dando cor, e essas criações irradiam energia, aí nós paramos de pensar, elas dissipam, daqui a pouco nós voltamos a pensar, elas novamente tomam forma. Imagina o que é o universo à nossa volta. São criações e recriações constantemente. Nós gastamos e movimentamos uma energia atômica que poderia, né, gerar muito mais coisa. Quando temos foco, quando passamos a pensar num propósito de crescimento, aí essas criações desestruturadas passam a ser uma criação única, passam a alimentar o nosso corpo somático em energia de vida. Nós temos, né, 75% da nossa alimentação do corpo somático derivada do ar que nós respiramos. E nós vamos contaminando isso com pensamento, com ansiedade, com aflição, e aquilo vai criando em nós o quê? Uma série de desequilíbrios orgânicos a se expressarem em parâmetros de saúde. Satisfazer alguém com rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens com menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. Então, vamos parar para pensar um pouco. Imaginemos uma pessoa leviana sendo colocada num cargo de responsabilidade, na direção de uma instituição.
todos os desvios que essa instituição tiver pela leviandade do seu diretor, recai sobre ele como uma grave responsabilidade. Isso é da lei. Ninguém sai desse mundo devendo nenhum centavo. Nós temos que pagar. Se não conseguimos pagar numa existência, vamos pagar em outras. Elas são solidárias. Agora, imagina nós sustentarmos um título religioso. Ah, eu sou espírita. Cuidado com esse termo, né? Porque quando eu digo que eu sou, eu encerro em mim uma série de responsabilidades. Quantas pessoas que dizem, eu sou pastor, eu tenho milhares de pessoas sob a orientação religiosa. Olha que responsabilidade pesadíssima. Qualquer desequilíbrio, desestruturação de comportamento gera toda uma responsabilidade em todos aqueles que são seus seguidores, encarnados e desencarnados. É tão complicado isso que o espírito Eurípides Barçanufo, na década de 20, criou no mundo espiritual o Hospital Esperança, para buscar os religiosos que tombaram, que tinham uma proposta semelhante a essa, mas que enganaram as pessoas por interesses materiais, por necessidade de reconhecimento, de valorização, ou por algum tipo de sentimento que nós desconhecemos. Então, não adianta a gente falar assim, mas eu sou religioso, né? O que isso vai fazer diferente? Vai aumentar a minha responsabilidade. Títulos de fé não constituem meras palavras, acobertando-nos deficiências e fraquezas. Expressam deveres de melhoria a que não nos será lícito fugir, sem agravo de obrigações. Está lá no Evangelho, isso aqui, parábola dos talentos. Se você recebeu 10, multiplica esses talentos. Se recebeu 2, multiplica. Se recebeu 1, multiplica. Não enterra na areia para entregar, não, porque você fica sem ele. Aquilo que não foi valorizado nessa vida, na outra está travada. Quantas pessoas que estão aí cegas porque não souberam utilizar o dom da visão, surdas, mudas, limitadas, encarceradas em prisões sem muros, vivendo às margens da miséria, porque tiveram recurso e menosprezaram esse valor, esse investimento. A vida, ela retorna a tudo isso. Lembra da conversa do senador Públio Lentulus com Jesus? Quando ele vai vestido de um homem comum e não como um senador romano. E Jesus, vendo aquele homem que o buscava na penumbra da noite, pergunta: senador, por que me buscas? Reconheceu a fraude que ali estava, escondido nas vestimentas de um homem comum, para não se responsabilizar por aquele encontro. E naquela conversa que é ímpar para uma vida, Jesus fala o que está escrito nessa mensagem. Se a cura da sua filha é uma tranquilidade, é um alento para o seu coração, é um acréscimo para a sua responsabilidade, porque você vai ter certeza de que esteve comigo. Aí nós vamos na casa espírita, lemos o evangelho, e naquele momento nós temos a certeza que estamos com Jesus. E o que fazemos com essa certeza? É isso que ele está falando. Meus amigos, a mediunidade é uma ponte que pode nos ligar a qualquer dimensão da vida. As dimensões celestiais, as dimensões felizes, as dimensões familiares, as dimensões inferiores, de qualquer tipo de paixão. E o que determina quem estou me ligando é a intimidade do meu ser, do meu valor, dos valores que eu ainda alimento, porque satisfazem
a minha alma. Nós não teremos mediunidade superior sem um esforço muito grande. Não adianta merecimento. Ah, esse médium ele é esforçado. Ele frequenta a casa espírita há 40 anos ininterruptos, mas a mente está cristalizada. Ele só consegue expor a sua própria intimidade, a sua própria vulgaridade. E aí nós começamos a ver escândalos em todas as religiões, em todas as instituições, porque nada fica enganando as pessoas por muito tempo. E para finalizar, ele coloca para nós: em nossos círculos de trabalho, desse modo, não bastará o ato de crer e convencer. Ninguém é realmente espírita à altura desse nome. Tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente, com amparo de entidades amigas, e se decida por isso mesmo a aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. E ninguém é médium na elevada conceituação do termo, porque somente se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Ninguém vai ser espírita porque curou outra pessoa. Pegue o livro Trilhas da Libertação, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e nós vamos ver a história do médium Davi. Um homem que trouxe um compromisso mediúnico gigantesco e tombou nos interesses pessoais. No final da obra, quando ele está prestes a entrar no pior momento da sua existência, que culminou na sua desencarnação, ele recebe a visita de uma família que trazia uma criança que estava com câncer, numa dor tremenda. E ele, que já não recebia mais o médico espiritual dos primeiros momentos, e sim um espírito oportunista que tomou o lugar e fazia cirurgias sem nenhum controle de qualidade, aceita o atendimento àquela criança. Há um alto valor combinado. A família faz uma viagem desgastante, a criança choramingando pela doença que minava a existência física, chega à sua mansão agora suntuosa pelos valores que ele havia explorado de todos aqueles que acreditavam na sua mediunidade. E ele então vê aquele quadro, mas não se sensibiliza nem com a dor, nem com o sacrifício que a família fez para buscar o atendimento, nem com o espírito, né, aquele anjo crucificado, que vivia aquele padecimento intenso. Mas a espiritualidade, usando aquele momento para tentar um último despertar, rompe a ação do obsessor. E o médico espiritual, agora renovado pelos valores que havia adquirido no plano maior, incorpora-lhe quase convulsivamente. Faz o atendimento à criança através da acupuntura, que alivia as dores e ela adormece. E dá uma mensagem a ele de profunda reflexão. Ou muda sua consciência, ou o caminho vai ser muito difícil. E o livro nos leva justamente ele desacreditando como desacreditou durante grande parte da vida, de todos esses valores que estão sendo ventilados nessa mensagem. Vai para um leilão na cidade e disputa um quadro com um comerciante. E cada um dava um valor. E ele dava um valor cada vez maior porque ele tinha recursos que a exploração da fé o proporcionou. Num determinado momento, ele vence aquela disputa e a vaidade, a soberba que agora ele se permitia, toma conta do seu proceder. O comerciante levanta da mesa, vai até a mesa dele e diz: você pode até ter vencido, mas o seu dinheiro é sujo. Eu sou um comerciante, eu gero empregos, eu trabalho para melhorar a vida das pessoas. Você é um explorador.
Você é um homem vulgar. A sua vida, nós que estamos perto conhecemos. Você não é um homem digno. E ele toma de uma ira naquele momento, porque eram verdades dolorosas, mas verdades que estavam sendo atiradas ao seu rosto. Levanta e tira uma arma que trazia na cintura. Aponta para aquele comerciante. E os mentores espirituais que ainda oravam por ele, que eram aqueles espíritos que tiveram compromisso de, junto a ele, tentar melhorar aquela encarnação, já que não basta a encarnação, como diz a mensagem, e sim a expansão de consciência que se consegue nela. Orar e pedir a Deus tanto que ele não se comprometesse mais na existência, diante de tudo que ele já havia se comprometido. Ele, antes de disparar, tem um infarto fulminante e cai duro, entregando a existência aos espíritos inferiores. Isso serve para nós como um grande lembrete. A mediunidade é sempre uma ponte, e ela parte do pensamento mais íntimo que nós temos. Aquilo que nós somos na nossa intimidade é aquilo que nós somos na transmissão das ideias dos amigos espirituais que estão à nossa volta. Na semana que vem, ainda no sábado, nós vamos tentar terminar essa mensagem. Ela ainda é um pouquinho grande, mas ela é muito profunda. Quem dera nossa casa espírita recebendo um manual desse de procedimento espiritual superior. Vamos então agradecer a Deus por esta reflexão profunda, por estes momentos que passamos aqui conversando sobre a visão espiritual que o médium deve buscar. Senhor Jesus, neste momento, nós te agradecemos profundamente. E te pedimos, Senhor, que possamos crescer sim, mas em espírito. Que tudo que tivermos nessa vida seja consequência do nosso crescimento, de nossa maturidade. Que nada seja maior que a nossa fé, que a nossa confiança, que o Senhor nos abre as portas à renovação a cada dia. Que possamos mudar, Senhor, a frequência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas escolhas, para que possamos, sim, ser os instrumentos de paz e de amor, os comprometimentos que temos ainda nesta vida. Abençoe, Senhor Jesus, a todos nós. Abençoe a todos os irmãos que ainda estão passando pela provação da doença. Essa doença que nos ensina, Senhor, que mesmo estando distante, podemos estar próximos através do pensamento. E que, sobretudo, não vamos abrir mão do propósito maior de nossa vida, que é o crescimento espiritual, através da mudança de comportamento e de atitude. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos parar aqui,